Olá, meus amigos, saudação de paz para todos. Quem tem o prazer de vos cumprimentar mais uma vez aqui pelo canal é o seu amigo e irmão em Cristo, pastor Dário Cunha, aqui da cidade de São João Batista do Glória, Minas Gerais. Nós estamos aqui com mais uma lição abençoadíssima por Deus. Nós estamos já na lição de número 5, onde vai estar tratando da unidade da raça humana. Lição essa que vem com o título, trazendo a raça humana, origem, queda e redenção. Ela é comentada pelo nosso companheiro, mestre, consultor teológico, pastor Claudionor de Andrade. E nós estamos aí com esta bela lição, trazendo aí esta lição de suma importância para nós, que vai estar falando sobre a unidade da raça humana. Malaquias, capítulo 2, e o verso 10, nos diz assim: não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Malaquias 2 e 10. A verdade prática diz assim: apesar das muitas línguas, povos, nações, toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Nesse sentido, somos todos irmãos. A leitura bíblica em classe, ela está baseada em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 22 a 28. E nós temos aqui o objetivo geral da lição: esclarecer que toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Temos 3 objetivos também, que é: primeiro, apresentar a unidade racional do ser humano. Segundo, discorrer sobre a unidade linguística original da humanidade e refletir sobre a unidade em Cristo. Então nós temos aqui essa lição muito importante, que vai estar trazendo aí sobre a unidade da raça humana. E é tão interessante, amados irmãos, que nós vamos ver nesta lição algo muito importante, que a Bíblia, ela tem a plena razão, e a Bíblia ela descreve realmente aquilo que é verdadeiramente o que Deus fez. Ou seja, a Bíblia apoia, ou por que não dizer, a Bíblia ensina, o criacionismo, e assim nós vamos ver. Primeiro tópico vai dizer a unidade racial do ser humano. Neste tópico, veremos o seguinte assunto: a origem divina do homem, a sua unidade racial e psicológica. Essa doutrina é suficiente em si mesma para destruir as bases ateias e anticristãs do evolucionismo. Nós sabemos que a teoria de Darwin, ela vem aí tentando, por vez e outra, provar aí o criacionismo. Mas nós, como cristãos, nós temos aí a Bíblia como a nossa base de fé. E a lição vem trazendo aqui justamente a origem da raça humana. Embora o homem não seja divino, a sua origem é inconfundivelmente divina, pois a criação foi decretada e executada por Deus. Gênesis capítulo 1 e o versículo de número 26 ao 30. E depois nós temos aí Gênesis 2 e 7. E é interessante a gente frisar isso aqui, que é um ponto que eu vejo desta forma. Primeiro capítulo de Gênesis, projeto. Segundo capítulo, execução do projeto. Pois tem muitas pessoas aí insinuando outras espécies, mas nós ficamos com aquilo que a Bíblia nos diz. Vamos lá. A unidade da raça humana.
Ao contrário de que muitos narram, ou seja, as mitologias pagãs, a Bíblia Sagrada afirma que todos os homens, apesar da sua diversidade racial, linguística, provêm de um único tronco genético, Adão e Eva. Atos capítulo 17 e o versículo de número 26. E eu quero trazer aqui para os nobres companheiros e falar de uma pesquisa científica que apoia, ou seja, ela concorda com a Bíblia. Nós vamos ver que a ciência não teve como fugir da Bíblia. Não sei se os irmãos já ouviram falar, mas dentro da ciência tem um DNA chamado mitocondrial. E isto, ele prova, esse DNA mitocondrial, ele prova que todos os seres humanos veio de uma única mulher. A doutora Rebecca Kahn, do Departamento de Biologia da Universidade da Califórnia, em Berkeley, realizou uma pesquisa com o intuito de descobrir a origem da raça humana através do mtDNA, ou seja, DNA mitocondrial. Rebeca e a equipe realizaram testes com 147 indivíduos dos 5 continentes, das populações geográficas de todo o planeta e todos os grupos de ser humano, e concluiu que todos possuem um único mtDNA. Ou seja, o mtDNA ele é idêntico, pegando todas as nações, pegando aí 147 indivíduos aí dos 5 continentes, nós vamos ver aí um DNA mitocondrial idêntico. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é que nesta pesquisa que eles vêm pesquisando, esse DNA mitocondrial, ele passa apenas da mulher. A mulher é que tem o poder de passar o DNA mitocondrial. Ou seja, o homem, ele recebe também da mulher. E aí nós vamos ver aqui por que Deus também tira, do homem a mulher, e depois aí, a partir daí, é a mulher que gera. Então nós vamos ver aqui a ciência que Deus tem, Então, esse DNA mitocondrial, ele não é passado do homem para a criança, não. Ele é passado da mãe para o filho. Então, nessa pesquisa se descobriu que nós viemos de um único DNA mitocondrial. Esse DNA é o que descobre a origem, da onde que veio, qual é o tronco genealógico, ou seja, qual é o tronco de descendência, da onde surgiu a raça humana. E aí fica mais uma vez provado que o homem não veio do macaco. E este DNA recebe o nome de Eva mitocondrial, que foi a única capaz de produzir uma linhagem direta até os dias atuais, em detrimento de outras Evas, no caso de outras mulheres, Então, nós vamos ver aqui que muitos cientistas tiveram que concordar. Os investigadores calculam que Eva, é outro dado importante esse aqui. Os investigadores calculam que Eva, mitocondrial, a mulher cujo DNA foi ancestral de todos os seres humanos, viveu entre 100 mil
há 200 mil anos atrás, na África, utilizando o novo relógio, né, o novo meio de contar as datas, ela teria hoje aproximadamente 6.000 a 6.500 anos. Então, prova mais uma vez aí que a Bíblia tem toda razão. E aí, amados irmãos, nós já vamos ver em Gênesis capítulo 3 e o versículo de número 20, que desde quando a Bíblia foi inspirada e escrita, já foi comprovado isso dentro da Bíblia Sagrada. O ser humano só vai através das pesquisas e acaba descobrindo que não é nada mais e nada menos do que aquilo que a Bíblia já vem narrando. Então, nós conseguimos ver aí o DNA mitocondrial. Grave bem isso aí, e os irmãos podem pesquisar também, que os irmãos vão encontrar isso aí em vários sites, e observe se o site é confiável, ok? Mas temos aí esse dado científico dizendo que nós viemos de um único tronco genealógico. Isso é muito bom para nós que já temos a fé no criacionismo. Depois nós temos aqui a unidade linguística original da raça humana. A língua original da raça humana, a fala é um dos maiores dons de Deus, porque Deus comunicou pessoalmente com Adão, o primeiro homem. Então, nós podemos ver que, biblicamente falando, Adão dominava de uma forma muito categórica a arte de falar. Gênesis 2 e 23, nós vamos ver isso aí, aonde Adão, ele tem a habilidade para conversar, para dialogar. Vamos ver? Então disse Adão: essa agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e ela será chamada mulher, porque ela foi tomada de dentro do homem. Isso na tradução em que eu estou usando. Na sua versão pode estar dizendo, porque do homem foi tomada, mas nada muda o sentido da palavra. Então nós vemos aqui Adão se comunicando. Em Gênesis capítulo 3, nós vamos ver que quando Deus procura Adão a respeito, da queda, nós vamos ver aqui que Adão, ele também expressou muito bem com Deus. Então a língua falada por Adão e os seus descendentes imediatos até Noé não era o hebraico, mesmo porque o idioma falado pelos israelitas só viriam a se formar em termos definitivos bem mais tarde. Eu creio que aqui Adão, ele falava a língua, digamos assim, de passagem, a língua dos anjos, porque foi o próprio Deus que ensinou Adão a conversar. O primeiro diálogo que Adão teve foi com o próprio Deus. Então eu acho isso aqui muito interessante. Depois nós vamos ver aqui a confusão das línguas. E aqui a gente vai observar que é aí da onde que surgiu os demais dialetos, como nós temos hoje. Inglês, português, o chinês, o japonês e assim sucessivamente, como também o hebraico, o aramaico, o grego, Após o dilúvio, os filhos de Noé concentraram-se em Sinéar e ali intentaram criar um estado secular e ateu para contrariar frontalmente os mandamentos divinos quanto ao povoamento da terra. Lá em Gênesis capítulo 11 e o versículo de número 3. E a Bíblia afirma, e nós podemos ver isso, que o ser humano tinha uma única linguagem, o ser humano falava uma única língua. E por
consequência desse intento de um homem criar, manipular ou tentar fazer ali agora, digamos assim, uma massa de manobra do ser humano, porque aqueles que são mais espertos fazem isso. Então, houve agora a intervenção divina, aonde nós vamos ver aqui Deus confundindo as línguas. Para que o homem não prosseguisse nesse intento maligno, Deus agora confundiu as línguas. E o povo, que já eram povos nômades e tribais, se dividiram agora em blocos, famílias e famílias, então dispersou-se por toda a terra. Nós vemos aqui, amados irmãos, algo muito importante. Mesmo o homem não crendo, porque esses aqui que intentaram, eles estavam tentando aqui agora montar um esquema ateísta, ou seja, que Deus não conseguia movimentar, que Deus não tinha controle, né, de tudo. Eles agora tentam fazer uma torre. E é tão interessante que eles, na sua ignorância, dizendo que não acreditavam em Deus, começam a fazer uma torre para defender-se do próprio Deus. Então a gente vê aqui que o ser humano, ele acaba fazendo algumas coisas que muitas das vezes as suas atitudes contradiz aquilo que realmente ele prega ou ensina. Terceiro ponto aqui, nós vamos ver aqui indícios de linguagem. A linguagem primitiva. Apesar dos muitos idiomas existentes atualmente no mundo, é possível constatar que, através de um estudo histórico comparativo, que todos eles provieram de um tronco linguístico comum. Mesmo entre os idiomas mais afastados entre si, como o português e o chinês, é possível encontrar um elo, às vezes frágil, que liga a Torre de Babel. Então nós vamos ver aqui que toda a língua, né, ela partiu de um tronco linguístico, né? Então nós vamos ver aqui que, apesar de estar bem distante, mas nós vamos ver que sempre tem um ar meio semítico dentro da linguagem. Então isso é importante nós entendermos isso aí. A confusão da língua foi o que Deus usou para arruinar o projeto da rebelião. Então nós vamos ver que o homem não consegue aí de forma alguma se estabelecer sem a permissão de Deus. E o terceiro tópico vai falar: em Cristo todos nós somos um. É uma lição agora até pequena em vista das demais, porque as outras a maioria trouxe já até aqui 4 tópicos, e aqui nós vamos ver 3 tópicos apenas. E o terceiro vai dizer: em Cristo todos somos um. A unidade humana não se dá apenas em termos raciais e linguísticos, conforme veremos neste tópico. Todos os seres humanos acham-se ligados em Adão quanto ao pecado e também quanto à redenção. Aqui nós precisamos entender que Cristo é o segundo Adão. A Bíblia vai dizer que por um homem o pecado atingiu toda a raça humana, mas por um homem também o amor de Deus alcança toda a raça humana. E é muito bom nós entendermos que Deus ama a humanidade. Tendo em vista que alguns vai dizer que Deus abandonou o homem após a criação. Mas nós vamos ver aqui que Deus ele tem projeto para o ser humano. Então todos os seres humanos acham-se ligados entre si pela transgressão de Adão e Eva, nossos primeiros pais. Mas também nós temos condições de se tornar único em o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
as consequências universais do pecado de Adão. A consequência imediata do pecado de Adão foi a morte espiritual, a quebra da sua perfeita comunhão com Deus. Além da morte espiritual, o homem também experimentaria a morte física. Haja visto o caso do próprio Adão, não obstante ter vivido até os seus 930 anos, veio a experimentar a morte física. Está lá em Gênesis capítulo 5 e o verso de número 5. Então, devido à queda, o homem experimentou a morte espiritual. Por quê? O homem agora, ele ficou, devido à sua vida e condição de pecador, ele ficou sem condições de relacionar-se com Deus. E aí nós vamos ver que através da história da Bíblia, Deus nunca também abandonou o homem. Deus sempre promoveu, Deus sempre preocupou em estabelecer caminhos para que o homem viesse ao encontro dele novamente. Nós vamos ver que Deus aí, ele projetou o tabernáculo, uma maneira de Deus habitar em meio ao ser humano, mesmo que de forma ali ilustrativa, né? Mesmo que de forma figurativa, mas Deus se preocupou com isso. E a reconciliação, ela começou aí ter os seus vislumbres nos sacrifícios que eram feitos por animais, por carneiros, por cordeiros. Mas aqui no Novo Testamento, a Bíblia aponta o Filho de Deus como um cordeiro que tira o pecado do mundo. Em Jesus Cristo, o segundo Adão, todos podemos ser salvos. Então, hoje, por conseguinte, nosso elo com todas as famílias de Adão não se dá apenas em termos genéticos ou linguísticos, mas de igual modo pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nele, os que receberam a fé, constitui-se uma única família, a família dos santos. Então Jesus Cristo, ele veio com um objetivo ainda maior. Além de perdoar os nossos pecados, redimir-nos a nossa comunhão com Deus, ele também estabelece um elo de ligar novamente todas as famílias da face da terra. E é por isso que, quando um dos discípulos diz: eu larguei tudo para te servir, deixei tudo, o que nós vamos ganhar em troca? Aí Jesus responde da seguinte maneira: você ganhará 100 vezes mais nesta vida e ainda por fim a vida eterna. É tão importante isso, que quando nós chegamos em um lugar que nós nunca fomos, mas nós deparamos com uma igreja que serve ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pegamos na mão de alguém que nós nunca vimos e lhe saudamos com a paz do Senhor e cumprimentamos como irmão. Então, essa lição ela vem justamente para mostrar que a origem do homem ela vem de um único tronco genético. Por um único homem, o pecado entrou também em toda a esfera humana. E por um único homem veio a redenção para toda a humanidade. Que Deus em Cristo vos abençoe. Esta é mais uma revisão, ou por que não dizer, mais um breve comentário da lição que vai ser estudada dia domingo, dia 2 de fevereiro. Que Deus em Cristo vos abençoe. Fica aqui o abraço do pastor Dário Cunha. E para você que ficou aqui até o final desse vídeo, aproveite. Já ficou até aqui? Deixe o seu joinha e se inscreva no canal aí, nesse botãozinho do lado de baixo da sua tela, e ative o sininho para que todas as vezes que nós publicarmos, você vai estar sendo comunicado das nossas publicações e você vai ficar por dentro de tudo
que acontece no canal mais abençoado e mais compromissado com o estudo da Palavra de Deus. Um abraço desse seu amigo e irmão em Cristo, pastor Dário Cunha. Que Deus em Cristo vos abençoe. Até a próxima lição.